Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Perdão. Bem, gente, eu já falei que a gente está em processo de produção de um mapa da Terra plana, trazendo as medidas, tá? Medidas exatas para cada trópico, circunferência, área, o raio de cada trópico até chegar às bordas. E existem muitas coisas que os globalistas não entendem, por exemplo, porque os globalistas eles são meros papagaios, né? São pessoas que eles engolem o que é passado para eles, eles não questionam tudo que é passado para eles, eles apenas aprendem e engolem, eles não mastigam, eles não fazem um questionamento. Então, por isso eu fiz aquela pergunta, qual era a medida dos trópicos, né? É óbvio que é só ir na internet pesquisar que qualquer um vai ver a medida dos trópicos, ok? Ou fazer algumas contas, algumas fórmulas que você vai encontrar ali a medida de cada trópico. Então, um globaloide lá correu para responder. O problema é que isso, o que ele não questiona, o que ele não pensa, é que isso vai de encontro ao próprio modelo que são apresentados por eles, né? O modelo que eles chamam de geoide, né? Então não poderia ser o Trópico de Capricórnio exatamente do mesmo tamanho, já que a Terra não é uma esfera perfeita. Ah, mas vai dizer, mas o oceano molda e fica uma esfera perfeita. Mentira, né? Isso não existe. A Terra ser daquele jeito e a quantidade de água ser moldada, teria que ter se fosse desse jeito, teria que ter uma grande diferença ali, uma espécie de, tipo uma fossa, né? Era para ter uma grande diferença, ok? Então, na realidade, não tem essa, do centro da massa puxar uma quantidade de água aqui, outra quantidade de água ali. Na realidade, isso é pura falácia. Outra questão, o próprio Desgraça Tyson, que a gente conhece carinhosamente como Desgraça Tyson, ele nos ensinou que a Terra tinha formato de pera, né? Ele foi bem claro, mais gordinho embaixo e mais fino em cima durante a entrevista. Então, não é uma pera asiática, até porque você tem milhões de espécies de pera, né? Então, ele não ia citar. Você tem milhões de espécies de pera que são iguais. E você tem uma diferente que é a asiática. Então, como que ele iria utilizar pera para esse exemplo? Jamais, só se ele fosse retardado mental, e quem defende isso é mais retardado do que ele, né? Então, na realidade, se você tem 1 milhão de espécies de pera que tem um formato e uma diferente, aí ele fala a Terra é como uma pera, ele não citou aquelas 1 milhão de espécies, ele citou só uma, aquela uma, né? Que é igualzinho uma maçã, inclusive. Então, ele poderia ter falado que era uma maçã, que seria bem mais fácil de compreensão. Então, isso aí, na realidade, é mais uma falácia, né? É uma falácia, chega a ser... o cara que afirmar uma coisa dessa, ele deveria procurar um psiquiatra urgente, porque ninguém é idiota, né, de acreditar numa explicação dessa. Ele falou que era pera mesmo, mais gordinho embaixo, mais fino em cima. Ele foi claro, pera, não pera asiática que é igual a maçã, né? Cara, não sei nem o que dizer. Seria o mesmo exemplo de eu falar era igual uma moto. Se eu falo igual uma moto, você vai calcular uma moto. Não, mas não é uma moto. Aí eu não falei nada, acabou. Aí você imaginar que eu não estava falando de uma moto comum, eu estava falando de uma moto daqueles de 3 rodas, do triciclo. Sabe como é que é? Aí eu falaria, eu esqueci até o nome daquele troço, que tem 3 rodas, né? Duas atrás e uma na frente, aquela grandona. Então, você imaginar que eu teria falado aquilo, eu teria dado o nome daquilo, né? O triciclo e tal. É, o, eu não teria falado, entendeu? Então, na realidade, é muito simples, cara. A pessoa que quer defender um argumento desse é tão retardado quanto quem apresentou, né? Então, é óbvio que ele não falava de pera asiática, ele falava de pera. Então, esse globalista acaba, né? Olha só a capacidade que ele teve. Ele refutou o Neil deGrasse Tyson. Parabéns para esse globalista. E a gente sabe por que, que o deGrasse Tyson falou isso, tá? O porquê que ele disse que a Terra era uma pera. Por que ele disse que a Terra era mais gordinha embaixo e mais fina em cima. Porque ele sabe que o Trópico de Capricórnio ele é maior do que o Trópico de Câncer. O Tyson sabe disso, ok? Mas os globaloides, eles não sabem, né? Ou não querem, fingem não acreditar.
É por isso que ele disse isso. Ele colocou a terra mais gordinha embaixo e mais fina em cima, porque ele sabe que o trópico de Capricórnio é maior do que o de Câncer. Então, como que eu provo isso de forma efetiva, ok? É simples, né? Eu tenho uma coisa bastante importante, que é a aviação civil. Ela vai me dar alguns números que vai ser que serão importantíssimos para que eu faça para que eu tenha essa noção de medidas, ok? Ao longo da história, os grandes navegadores sempre relataram que quando eles navegavam no sul, tudo era muito maior e muito mais distante do que quando eles navegavam no norte. Então, as distâncias percorridas no sul eram extremamente maiores do que as distâncias percorridas no norte. Isso mostra que o sul, isso ocorre porque a Terra é plana. E na Terra plana, o sul, né, o trópico de Câncer é menor, você tem o Equador, e quanto mais para fora, mais para o sul, vai ficando um pouco maior. Por isso os navegadores, eles relatavam isso. E você vai pegar, por exemplo, o que os senhores do mundo, as empresas, os céu das empresas aéreas, né, que geralmente são tudo ligados à Royal Society, à maçonaria, a gente sabe muito bem, o que eles fazem, né, para poder enganar e continuar ludibriando o gado. Estou falando do piloto não, tá? O piloto não tem nada a ver com isso. O piloto vai lá, senta, faz o seu e vai embora. Eu estou falando do grande céu das empresas, né? Que vão fazer, eles vão pegar determinados aviões, tá? Determinados aviões, é isso que eles vão fazer. Eles vão pegar determinados aviões, presta bem atenção no que eu vou falar. Cada empresa, ele vai pegar, dependendo de onde ele estiver, se ele estiver no norte, estiver no sul, é simples. Basta ele comprar uma determinada marca de avião. Entende? Então, na realidade, o que vai acontecer com isso, gente? Eu peguei aqui duas distâncias, presta atenção, duas distâncias entre cidades que estão no mesmo paralelo, ok? Entre duas cidades do sul e do norte, essas cidades estão no mesmo paralelo. O voo, ele vai percorrer a mesma quantidade de meridianos. A distância vai ser mínima, vai ser pequena uma da outra, vai ser uma diferença mínima, pequena, né? Por questões de poucos quilômetros. E o tempo vai ser praticamente igual, um pouco diferente. Um pouquíssima coisa diferente também, o tempo, ok? Então vamos lá. Agora você tem que fazer essa análise, ok? É a partir daí que você tem que fazer essa análise. Vamos lá. Você tem a distância entre Santiago e Sydney, ok? Santiago e Sydney, você tem essa distância aí, beleza? E você tem isso no sul, na parte sul. Agora no norte, você tem isso abaixo da linha do Equador, né? Santiago e Sydney, na parte sul. E na parte norte, acima da linha do Equador, você tem a distância entre Houston e Pequim. Ok? Essa é a distância entre Houston e Pequim. Então, os aviões, estão no mesmo paralelo, fazendo essa viagem. Eles vão percorrer a mesma quantidade de meridianos, ok? E percorrerão distâncias muito parecidas. Por isso, o tempo de voo Santiago e Sydney, direto, tá? Ele dá ali cerca de 14 horas, né? 14 horas e pouco, 14 horas e 40, né? Mais ou menos, entre essa média, ok? O voo no mesmo paralelo, percorrendo a mesma quantidade de meridiano, também ali de Houston até a China durou ali 15 horas, se não me engano, 15 horas. Praticamente a mesma quantidade, 15 horas para cada um, vamos botar assim. Já que a distância de uma é um pouco maior, então explica por que esse tempo percorrido, né? Alguns minutos de diferença, poucos quilômetros de diferença, alguns minutos de diferença. Nos dá a impressão que no sul, entre o sul e o norte, a distância foi a mesma, né? Não é essa a impressão que nos dá? Então tá certo, a Terra é uma bola, beleza lá. Estão no mesmo paralelo, percorreram a mesma quantidade de meridianos e
estão à mesma distância. Perfeito, cara. A Terra é uma bola, tudo certo. Isso se as pessoas, tá, não perceberem, não prestarem atenção de que tipo de aeronave que foi utilizada para isso. Essa que é a grande questão, ok? É isso que as pessoas têm que perceber. Que aviões, esse aí é um voo da Air China, né? Que aviões a Air China ela contratou para fazer esse voo? O Boeing 777, cuja a velocidade máxima é de 950 quilômetros por hora, ok? Agora, a empresa, a Latam, ou Qantas, seja lá qual for, que voo ela contratou? Que avião, que tipo de avião ela comprou para fazer o mesmo trajeto, que vai estar no mesmo paralelo em relação ao outro, só que um no sul, outro no norte, que vai percorrer a mesma quantidade de meridianos? Que avião ela comprou da Boeing para poder fazer isso? Ela comprou um Boeing 787, cuja a velocidade máxima bate 1.051 km por hora, o que dá 100 km por hora a mais do que o outro lá de cima. Você percebe? Ele utiliza uma aeronave que voa 100 km por hora a mais do que do que a lá de cima da Air China. E ainda aqui embaixo nós temos algo que assim, isso não tem como você questionar, entendeu? É assim. As pessoas têm maneira de falar, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver, não. É assim, cara. A aeronave que é utilizada nos voos aqui embaixo são, para esse tipo de voos, né, internacionais, são muito mais velozes. E ainda, gente, ainda tem, sempre é. Você pode reparar, sempre é os mais velozes. E ainda eles utilizam de algo muito importante, que é a Jetstream Polar, desse voo aqui Santiago-Sydney. Por que você acha que eles vão ali rente a Antártida ali? Para pegar essa Jetstream poderosíssima também, tá? Além de ser um ponto turístico, não é por questão, vou perder 1.000 quilômetros para ele, não é a idiotice que Lobalodi fala. Ele não vai perder, ele vai ganhar tempo, porque além dos passageiros fotografarem ali, né, a borda ali da Antártida, eles ainda, prestem bem atenção, eles pegam essa Jetstream poderosíssima, que faz com que o voo seja muito mais rápido, ok? Que são as correntes de jato que são utilizadas pela aviação, isso todo mundo sabe, é fato inegável, né? Ninguém é idiota para negar isso. Então, se você faz um voo onde você está no mesmo paralelo, percorre a mesma quantidade de meridiano, praticamente a mesma distância e o mesmo tempo de voo. Mas vem cá, o avião que está aqui na parte de baixo do sul, que vai fazer o Santiago-Sydney, ele é mais veloz, bem mais veloz. Ele pega uma Jetstream muito poderosa, que vai diminuir o voo dele, assim, de forma efetiva. E ele ainda, agora, e com todas essas vantagens, ele faz o mesmo tempo do avião do norte, que não vai ter nada disso. Isso é uma prova cabal de que essa distância é mentirosa, ok? E que no sul você tem um espaço muito maior para percorrer do que no norte. É uma prova efetiva, não tem para onde correr. O avião é mais veloz, eu pego uma corrente de jato que vai efetivamente fazer com que eu tenha um voo muito mais rápido, e o lá de cima não tem nada disso. Lá de cima eu tenho um avião menos veloz, eu não vou aproveitar Jetstream nesse paralelo, né? Então, e como que eu percorro o que seria a mesma distância no mesmo tempo, se eu não tenho nenhuma das vantagens que o avião que está na parte sul tem? Então, parem para analisar se essas distâncias dadas pelo Google, elas são reais. Mas não tem problema, gente. Em breve nós teremos um mapa verdadeiro, tá? Um mapa do mundo real, que já está sendo preparado. A gente vai apresentar esse mapa lá com meu irmão Alê,
lá no canal Terra Plana Evidências. Vão se preparando que vai ser uma live para a gente apresentar o mapa da Terra, levando tudo isso aí em consideração, que é o mapa do globo, que o globo não leva, até porque o globo não é nem um mapa, né? Não existe nenhuma patente, a gente tem uma patente de um mapa verdadeiro, né? Que é o mapa da Terra plana. O globo nem isso tem, né? O globo ele serve muito para enfeite distante e tudo mais, para ser símbolo, né, de grandes empresas. Ele estava lá na mitologia hindu, ele estava na mitologia grega. Antes de se ter uma foto do globo, o globo já existia. Ele estava no cedro dos reis, ele estava na coroa. Na mitologia romana, antes de se ter uma suposta foto tirada do globo, ele já existia como símbolo, tá? Então, na realidade, ele é um enfeite distante, né? Ele serve para isso. Agora, para coisas reais, para coisas efetivas, ele não serve para nada, porque todas as vezes que você vai utilizar para coisas práticas, é sempre um mapa da Terra plana. Como diz Afonso, para sismo de petróleo, para você fazer táticas de guerra, para o cara navegar, para grandes navegações, só se utiliza o mapa da Terra plana. Então esse mapa aí, por exemplo, com todas as coordenadas, só não tem as medidas exatas, e isso que nós vamos trazer. Nós estamos aperfeiçoando isso e vamos levar em consideração tudo isso que eu falei nesse vídeo no mapa que nós estamos construindo, ok? Então, isso já prova de que eles mentem para você, né? Tudo isso que eu falei, toda essa prova que eu trouxe, mostra, para você medir distância, não é simplesmente pegar uma borrachinha que nem o Lito fez, o cara que diz que entende de aviação, e falou aqui, ó, percorra essa distância. Quando eu vou para tal lugar, assim você não pensa na Jetstream, que tipo de aeronave é utilizada, qual é a velocidade. Por isso que esses caras são feitos de idiota, são feitos de trouxa, né? Porque eles não param para analisar dessa forma, né? E você acha que esses homens, esses senhores do mundo, têm o objetivo de te contar alguma coisa? Eles querem alguma coisa para o seu bem? Então, na realidade, o mapa está ficando pronto, gente. E em breve nós vamos apresentar com todas as medidas um modelo real e funcional. E não esse modelo do globo, onde quando você vai fazer uma análise crítica como essa, ele não funciona. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.